Alguns aspectos da óptica do olho humano. O olho humano é uma estrutura complexa que possibilita a formação de imagens com alta definição. Essa estrutura foi sendo desenvolvida e aprimorada ao longo da evolução. O artigo Alguns aspectos da óptica do olho humano, publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física, demonstra, por meio de equações matemáticas, como as diferentes estruturas do olho humano contribuem para a formação da imagem no olho, com toda a sua nitidez, permitindo com que as pessoas enxerguem toda a riqueza de detalhes dos objetos que o cercam. Primeiramente, é necessário descrever as estruturas que compõem o olho humano para depois falarmos como cada uma contribui para a formação da imagem e, consequentemente, da visão. O olho humano é composto por um globo ocular de formato quase esférico. Ele é praticamente todo opaco, com exceção de uma região anterior onde está a córnea, que é transparente e permite a entrada de luz. Após a córnea, observa-se uma região chamada íris, que apresenta cor variável. A íris tem um orifício em seu centro chamado pupila, pode aumentar ou diminuir seu diâmetro, permitindo a entrada de mais ou menos luz, respectivamente. O olho é preenchido por substâncias transparentes, o humor aquoso entre a córnea e o cristalino e o humor vítreo atrás do cristalino. O cristalino é uma lente interna com curvatura ajustável localizada atrás da íris. Possibilita focalizar objetos localizados em diferentes distâncias. O mecanismo de adaptação, que será melhor explicado mais adiante, permite que a imagem conjugada pelo sistema óptico seja formada sobre a retina, superfície que recobre o fundo do olho internamente. É nessa superfície que é projetada a luz que entra no olho, formando a imagem do objeto visto. Ela é composta, dentre outras, por células sensíveis à luz, neurônios chamadas de fotorreceptores, os cones e os bastonetes, que transformam a informação luminosa em potenciais de ação, que serão levados pelo nervo óptico até o cérebro, onde será interpretada, constituindo o sentido da visão. A parte central da retina tem presença intensa de cones, células que captam as cores, e os bastonetes, que captam a luminosidade, ficam especialmente na periferia. Uma região especial, bem pequena e mais central da retina é chamada fóvea. Ela se diferencia do restante da retina, pois é populada apenas por cones, permitindo alta capacidade de identificação de cores, além de conferir alta resolução para a imagem enviada ao cérebro, devido ao fato de cada célula que forma o nervo óptico estar ligada a apenas uma célula fotossensível. Essa região se destaca ainda, pois nela há um deslocamento das células não fotossensíveis da retina, impedindo a formação de sombras sobre os cones e aumentando sua sensibilidade. Por todas essas razões, essa é a região onde a imagem deve ser formada preferencialmente, para que haja maior precisão na imagem. Resumindo, quando a luz dos objetos que enxergamos entram pelo olho e incidem em cima da retina, formando imagens principalmente na fóvea, tem-se o maior grau de riqueza de detalhes e acuidade visual possível. Com relação às estruturas presentes no olho humano, contribuindo nesse processo, serão apresentadas uma a uma de forma sequencial, descrevendo como elas permitem concentrar os raios luminosos no lugar correto. Iniciamos comparando o olho humano a uma simples esfera com orifício, a pupila, a qual possui poucos milímetros de diâmetro. Conforme falado anteriormente, a pupila contribui para o efeito câmara escura, ou seja, desde que sua abertura seja suficientemente pequena, cada ponto luminoso diante dos olhos ilumina somente um ponto na região da retina. Entretanto, só esse mecanismo não permite a visualização de imagens com boa qualidade, por isso, outras estruturas contribuem para a melhor acuidade visual. Por causa de um princípio da física chamado refração, a luz, quando muda de meio, por exemplo, passa do ar para a água, muda de velocidade. E, se a incidência não é exatamente perpendicular ao plano, a mudança de meio, ela também sofre um desvio. Dessa forma, os raios luminosos podem ser aproximados ou afastados uns dos outros. Preenchendo esse olho com materiais de índice de refração iguais do humor vítreo e do aquoso, haverá uma melhora na visão. Assim, uma solução foi cobrir a parte frontal do olho com a córnea, que possui uma maior curvatura, menor raio que o globo ocular, contribuindo para a melhora da imagem formada. A córnea funciona então como uma lente externa que desvia mais a luz do que entra pelo olho, fazendo com que a imagem seja formada ainda atrás da retina, mas mais perto do que sempre dela. Por fim, o cristalino é um dos responsáveis por deixar a imagem no foco, além de adaptar a distância focal para objetos situados a distâncias diferentes. Ele é uma lente biconvexa com índice de refração superior a dos humores, de modo a permitir que os raios luminosos convirjam. A partir de adaptações da curvatura do cristalino, de acordo com a distância dos objetos visualizados, a imagem é formada em cima da retina, realizando um ajuste fino do foco. Essas alterações dinâmicas no poder da refração do cristalino compõem o fenômeno da acomodação.
Quando visualizamos objetos mais próximos, o músculo ciliar se contrai, permitindo a diminuição da tensão nas fibras que se prendem ao cristalino e possibilitando que a força elástica própria dessa lente, que tende a um formato mais arredondado, promova o aumento da sua curvatura. Ao contrário, quando visualizamos objetos situados a distâncias maiores, o músculo ciliar é relaxado, aumentando a tensão sobre as fibras, puxando o cristalino, fazendo com que ele fique mais achatado. Essas alterações no formato do cristalino permitem o ajuste final, permite a máxima acuidade visual.